Boa noite. Essa é uma série de lives longa que se propõe a abordar o psiquismo humano sob diferentes aspectos, diferentes saberes, diferentes correntes filosóficas. Para isso, eu vou convidar pessoas que são estudiosos nesses assuntos, conhecedores dos assuntos. Essa série eu dividi em 8 blocos, em 4 blocos, que serão sempre às segundas-feiras, às 8 da noite. Nesse primeiro bloco, eu junto às pessoas, né, nós decidimos começar pela alimentação, que é uma coisa muito estrutural e que cada vez mais vem ganhando espaço na sua interface com o psiquismo e os aspectos mentais e, por que não, espirituais. Na verdade, essa série é para abordar a dimensão humana, como, nesse primeiro bloco, como a alimentação se interrelaciona com a dimensão humana e o elemento humano, e como isso tanto influencia o elemento humano quanto é influenciado pelo elemento humano. Nesse primeiro bloco serão 3 lives, a primeira hoje, com a Andrea Maciel, que já está aqui conosco, do Terapia na Mesa. Recomendo a todos seguirem o canal, as redes sociais, tem muita informação de qualidade. Eu daqui a pouco vou chamá-la, você já vi que você está aí. A próxima será sobre o psiquismo humano e a Ayurveda, que é a corrente filosófica que cuida da saúde na Índia, com a Rita de Cássia, uma colega também, do No Rezo do Sabor. Recomendo também, bastante informação de qualidade a respeito do Ayurveda. E a última, que será daqui 2 semanas, deste primeiro bloco, com a Adriana Rebouças, que é do Projeto Enraizar, um restaurante, né, acho muito pouco chamado de restaurante, é muito maior que isso, aqui de São José dos Campos, falando da questão prática, de como o psiquismo pode interferir na alimentação e como a alimentação pode interferir no psiquismo na sua questão mais prática e não teórica. Os alimentos que se escolhe, os preparos, de onde vem o alimento e tudo que está envolvido ali no ato do preparo da comida. Eu acho que essa vai ser a mais curiosa, talvez, por ser algo que talvez a gente não pense na prática, no dia a dia. Na verdade, como o alimento pode interferir em como a gente está no mundo e como nós estamos no mundo através do alimento. Bom, vou chamar a André para começar aqui. Ela daqui a pouco entra. Para quem não viu, eu já fui convidado da Andrea para fazer uma série de lives, 3 lives. Oi, Andrea, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, Tudo bem? doutor. Boa Nós, noite para quem mais uma está vez. assistindo. Estamos aqui. Né, eu estava falando aqui, acho que você pegou, né, desde o começo, eu estava falando que você já me convidou para. Nós fizemos 3 lives, 2 específicas sobre a pandemia, estão disponíveis ali no canal dela, né, no @terapia na mesa. E uma última que foi sobre saúde mental e alimentação. Essa vai ser meio que uma continuidade, né, daquela, só que hoje você é a minha convidada. Que bom. Então, um prazer ter você aqui hoje à noite. Eu acabei não me apresentando. Eu sou Eduardo Ariglia, psiquiatra e psicoterapeuta, também com formação em acupuntura. André é acupunturista também, fez formação aqui no Brasil e na China também, lá em Beijing. E hoje vamos falar como que a medicina tradicional chinesa olha a questão da alimentação e sua inter-relação com o psiquismo, com o elemento humano, com a dimensão humana, por que não com a própria espiritualidade em si. Então, conte para nós aí, fale um pouco de você também e vamos lá. Obrigada, doutor, pela oportunidade de poder falar daquilo que eu amo, daquilo que eu acredito.
E realmente eu penso que pode contribuir com a vida das pessoas e muito legal mesmo essa oportunidade. A medicina chinesa tem um olhar muito diferenciado para a alimentação e foi realmente isso que mais me chamou a atenção dentro de todas as áreas da medicina chinesa que são vastas, como a gente sabe. A gente começa estudando acupuntura, mas depois a gente vai ver que tem um mundo de coisas que vão somando nesse conhecimento, né? E principalmente porque também nós, seres humanos, somos complexos, e aí aos poucos a gente vai vendo que esse conhecimento vai se juntando porque nós somos seres integrados mesmo, né? Então é muito legal. Estou Acho aqui à disposição do pessoal, o legal. pessoal que está chegando também. É, Boa noite, Rita. a Boa Rita noite, já. Elisa. Elisa fez curso comigo, olha, muito legal. Ah, é? Legal. A Rita estará conosco a semana que vem falando a mesma questão sobre o enfoque da Ayurveda. Isso eu acho importante de falar, né? Não sei quantas pessoas conhecem. Que você falou da acupuntura. A gente começa estudando acupuntura e aí talvez um dia a gente chega perto de estudar medicina tradicional chinesa. A acupuntura é um pedacinho da medicina tradicional chinesa que chegou aqui no Brasil, que inclui um universo muito mais vasto, inclusive alimentação, né? O médico tradicional chinês ou o terapeuta tradicional chinês lá na China, ele sabia tudo isso, ele abarcava todo esse conhecimento, desde a alimentação, o tratamento da doença, a prevenção, a atividade física, como está no mundo, um monte de coisas. E por quê, né? Está dentro do que você falou. Olha tudo como um todo, não dividindo, não segmentando como nós fazemos aqui no Ocidente. E isso está tanto na questão da importância da alimentação, quanto no fato de não dividir o ser humano em órgãos e mente, é tudo uma coisa só. E aí que acho que começa, para quem não conhece, né, a ser meio diferente. Mas como assim? Tem um sistema, inclusive eu falei, né, eu fiz uma live sexta-feira passada com a Rita, aqui do Rezo no Sabor, que está aqui hoje com a gente, falando sobre a interface entre a medicina chinesa e a Ayurveda. E essa é uma das semelhanças, o quanto o conhecimento integrado e o aspecto psicoespiritual, mental, o nome que se queira dar, ele é completamente integrado ao orgânico físico. Não é mente e corpo, é uma coisa só. E como que isso aparece na alimentação, André? Conta aí pra gente, como é que funciona esse negócio aí? Então, a grande diferença é porque os chineses observam algo que hoje em dia passa despercebido dentro do campo da nutrição convencional, que são os aspectos energéticos. Então, eles foram observando que alguns alimentos refrescavam o nosso corpo e outros alimentos aqueciam. E, especialmente, existia um grupo de alimentos que eles observavam também que poderiam ajudar determinados órgãos internos. Então, todo o estudo da medicina chinesa, na verdade, foi feito baseado também na saúde dos 5 órgãos internos que a gente conhece dentro da MTC e que, bom, todo mundo já conhece: coração, pulmão, baço pâncreas, os rins e o fígado. Então, eles foram observando que determinados alimentos agiam nestes órgãos. E aí, depois disso, eles foram conseguindo encontrar caminhos que respondiam por que determinados alimentos agiam melhor em determinados órgãos e não em outros. E eles chegaram, então, na questão dos sabores. A gente sabe que sabor está muito relacionado ao paladar, ao gosto do alimento. Então, alguns alimentos são mais doces, outros são mais salgados. Mas na visão chinesa, eles foram observando que muito, muito além do sabor, existia uma função. E aí esses sabores, eles agiam em determinados órgãos. Então eles foram vendo que, por exemplo, o sabor ácido agia muito mais no fígado, ou seja, melhorava as condições do fígado do que dos rins, por exemplo, né? Então eles foram entendendo que os 5 sabores tinham ali uma função muito específica e que poderia contribuir com a saúde. E foram observando, então, que montando todo um aparato, né, que a gente vai chamar de aspectos energéticos. Então,
Existem alimentos frios, existem alimentos quentes, mornos, neutros, existem alimentos que aquecem, que tonificam o yang, que eliminam os fatores patogênicos. Aí existe uma gama de alimentos que eles vão ali categorizando para trazer saúde para esses órgãos internos. Então, assim, é um olhar diferente que a gente muitas vezes não está acostumado, mas que quando a gente coloca esse conhecimento no dia a dia, a gente vai sentindo no corpo. É um pouco mais subjetivo e menos matemático do que a gente vê hoje em dia na nutrição convencional, né? Isso eu acho uma diferença importante, né? Eu estou lendo o livro que a André escreveu, aliás, recomendo, Dietoterapia Chinesa, e ela foca bastante nesse ponto de como não é uma questão dos nutrientes, né? Ah, quanto tem de vitamina B, quanto tem de cálcio, de aminoácido, é uma outra coisa. De novo, é todo integrado, é o alimento como um todo. Desde da terra que ele é plantado, da produção dele, passando pelo alimento em si até o preparo dele, que é uma coisa que a gente vai aprofundar muito mais junto à Adriana na terceira live dessa série. Agora me conta, você falou aí de coração, de pulmão, de fígado, e o que que isso tem a ver com psiquismo, com espiritualidade, com, com mente? O que que isso tem a ver? Como é que eles organizam isso? Porque para quem não conhece muito, fala, ah, mas o coração tá, mas a medicina também fala do coração, ok. Tem um alimento lá que vai beneficiar o coração, provavelmente um que tenha menos sódio e menos colesterol. E o fígado, o álcool vai fazer mal para o fígado, né? Mas não é disso que a gente está falando, né? É muito mais complexo, né? Exatamente. É porque, assim, os chineses entendem que estes 5 órgãos internos, eles têm 3 tipos de funções diferentes. Primeiro, as funções fisiológicas, que a gente sabe, por exemplo, o estômago matura os alimentos, por exemplo, né? Mas, para além do aspecto físico, os chineses acreditam também que todos esses 5 órgãos internos têm aspectos emocionais, mentais e também espirituais. Então, o que eles vão dizer? Que quando um órgão está doente, vamos falar assim, a gente tem uma resposta fisiológica como um sintoma. A pessoa começa a sentir algo físico. Mas também isso traz sintomas, vamos falar assim, mentais e espirituais. Por quê? Porque eles explicam que cada um dos 5 órgãos internos tem aí uma contribuição para a mente. E essa mente, né, que é um aspecto da consciência, ela está muito relacionada às funções do coração. Conforme você está falando do coração, não é só o coração fisiológico. Os chineses falam também do coração que é mente e que está muito relacionado ao nosso espírito, à nossa consciência. E por isso, então, os alimentos podem ter uma implicação direta na nossa mente. Então, muitas vezes, aquele indivíduo que está ali desnutrido, está anêmico, ele também não tá faltando só nutriente a nível físico. Ele começa a se sentir deprimido, se sentir triste, desanimado. Não é à toa que, por exemplo, as mulheres no período menstrual, elas ficam um pouco mais vulneráveis, mais sensíveis, porque elas estão perdendo sangue, porque elas estão perdendo um aspecto também que traz um impacto na mente. Eu não sei se alguém de outras áreas está assistindo, talvez não seja muito claro isso, mas conhecendo melhor a medicina chinesa, as coisas vão ficando mais claras. É um pouco diferente para quem não conhece. Essa visão integrada ela é muito diferente, né? Que quando a gente vê a definição da OMS agora, né, a atualização, que inclusive é até difícil de encontrar essa atualização de 98 que você coloca no seu livro, você encontra aquela de 47, se não me engano, que é antiga, é isso mesmo a data, que é bem-estar biopsicossocial. E aí em 98 entra o espiritual como um agregado, sendo que essas filosofias orientais já falavam isso desde sua gênese, elas nunca separaram, né? Inclusive no segundo bloco de lives a gente vai tentar abordar de quando que se dá essa divisão entre mente, cérebro, razão, intuição, que para os chineses, até pela própria propriedade de como eles faziam,
que era sentindo as coisas, isso sempre teve integrado. Agora, uma coisa que acho que as pessoas pensam, né, que tá, eu vou comer, né, acho que elas pensam mais na questão material da alimentação. Eu tô precisando, tô fazendo um treino de musculação, alguma coisa assim para ganhar massa, ok, vou comer mais proteína, legal. Agora, como que a alimentação pode interferir no como eu tô no mundo, no psiquismo? Até estava conversando outro dia, né? Talvez uma pergunta mais para ir ver a chinesa, curiosidade. Quero ver, tem a questão dos gunas, tem as comidas mais densas que vão trazer mais para a terra, e as comidas mais sutis que vão ajudar na elevação espiritual, né? Num engrandecimento da consciência, eu prefiro chamar de consciência, que acho que agrada gregos e troianos, e fica mais fácil de entender, de como estar no mundo. Como que o alimento pode interferir no como eu me sinto, no como eu apreendo as coisas do mundo, no como eu retorno coisas para o mundo e no como eu me relaciono, né, ou com raiva com o mundo, ou com amor, ou de uma forma mais pacífica e de aceitação, ou de uma forma mais briguenta. A Andrea, não sei se ela está com algum problema aí na conexão, estou vendo o circulinho rodar aí. Você está me ouvindo, Andrea? Acho que não. Ou não está conseguindo responder. Você está ouvindo? Perdi a sua conexão, desculpa. Você perdeu um pedaço ou não? Perdi o pedacinho da sua pergunta. Você quer saber como o alimento? Não entendi. Como que o alimento pode interferir na prática, né? Por quê? Hoje, como eu falei numa live nossa de alimentação e saúde mental, né, me surpreendeu ver que a indústria farmacêutica está se apropriando disso. Está vindo cada vez com mais força. Já tinha dieta do tipo de sangue aqui no Ocidente, que falava um pouco isso, agora a dieta não inflamatória, intestinal, que quando a gente vai ver na prática, é a mesma coisa que a medicina tradicional chinesa falava. Não muda uma vírgula. Como isso pode beneficiar. Agora, esse conhecimento já está muito consolidado, já está muito claro o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer. Lógico que quando o Ocidente olha para isso, ele olha como um pacote só. Em que sentido? A medicina tradicional chinesa divide em 5 elementos, 5 movimentos. Até estava falando na live com a Rita do quanto é incorreto falar, né? O fígado, o coração. É o sistema que inclui o coração, o sistema que inclui que está lá, né? Que tem muito mais coisas que são tão importantes quanto. Como que é isso dessa. Até para perguntar, por exemplo, um alimento que tonifica o órgão, o coração, o Qin, na medicina chinesa, ele vai tonificar igualmente o aspecto mais material, funcional e espiritual dele? Ou tem diferenças? Tem diferenças. É que tem duas perguntas aí que você está Várias. colocando. Então, vamos por partes. É assim, como é que a gente percebe que o alimento está agindo no nosso ser e pode trazer um impacto na nossa mente? Acho que essa foi a sua primeira pergunta por aí, Isso. né? É assim, e como eu falei, existem alimentos que aquecem o nosso corpo e existem alimentos que resfriam. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que são meio que viciadas em alimentos que aquecem, que agitam o corpo. Então, tem gente que é viciada em café ou em pimentas, sabe? Sempre buscando estimulantes. Então, duas coisas podem acontecer. Essa pessoa vai buscar sempre alimentos que estimulem porque ela tem uma energia em baixa, e com esses alimentos estimulantes, vamos falar assim, ela se sente melhor e com mais energia. Esse é um ponto, mas também pode acontecer de pessoas que já são agitadas, que já são inquietas, e elas são viciadas, por exemplo, em café, que é um elemento que agita o nosso ser. Então, essa pessoa vai ficar mais agitada ainda. E isso, na visão da medicina chinesa, não é somente porque o café tem cafeína. Não, é porque justamente o café agita o coração, por exemplo, né? Ele é de sabor amargo, e aí, o que acontece é que esse coração vai ficar mais agitado e essa pessoa também
vai se sentir mais inquieta mentalmente, por exemplo, entende? Então, assim, os chineses, eles falam de alguns alimentos específicos, mas, assim, o certo a gente olhar é sempre como um todo, como você está falando. Então, é aquele hábito que a pessoa tem do dia a dia, né, que pode geralmente impactar na personalidade dela, e ela possivelmente vir a se sentir mais inquieta ou de repente mais tranquila também. Então, muitas vezes também aquela pessoa que é vegetariana, ou então que ela come assim, realmente muitas folhas só, sabe, quase crudívera, por exemplo, ela vai ficar com uma energia um pouquinho mais embaixo. Por mais que se diz, né, em muitas vertentes, que o alimento vegetal é rico em energia, mas pode ser que essa pessoa fique um pouquinho mais, como é que eu falo, introspectiva, mais na dela, não enfraquecida de saúde, mas ela vai ficar um pouco mais sabe? Ela vai ficar mais para dentro. Muitas vezes isso é positivo, porque se ela era mais agitada, esse é um ganho enorme para a saúde. É o Então é próprio, por esse caminho. que é o próprio exemplo que eu dei na nossa live anterior, né? É uma percepção minha. Lógico que eu acho que vem dentro de uma série de mudanças, mas o quanto deixar de comer carne, principalmente carne vermelha, eu parei todas, né? Parece que para mim me deixou mais tranquilo, menos raivoso, menos briguento com o mundo, né? Mais de boa. Coisas que antes me irritavam mais, hoje eu consigo levar mais tranquilamente. E aí é uma pergunta, né? Lógico, o boi que come hoje não é o boi que se comia 5 mil anos atrás. É outra coisa completamente diferente, nem há 200 anos atrás, né? Não precisa nem ir tão longe. Em todos os aspectos. Como é que se daria essa questão do interferência, né, que o alimento tem? Você observa isso, né? Como você falou, tinha duas perguntas lá, estou fazendo mais uma nessa outra também. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A medicina ocidental, ela tende a olhar, tá com depressão. E é muito curioso quando a gente começa a estudar medicina tradicional chinesa, outras vertentes, quando você vai ver a depressão na medicina chinesa, ela pode ter inúmeros outros diagnósticos do porquê que a pessoa está sem energia, sem ânimo, sem prazer, e aí eu já estou falando, né, categorizando diferente. Aqui coloca-se assim, tem esse conjunto de sintomas, independente de quais a pessoa tem, ela entra no mesmo diagnóstico de depressão e vai acabar tendo o mesmo tratamento, que é com medicação. Enquanto que a medicina chinesa ela vai propor um diagnóstico muito mais refinado, muito mais elaborado, no sentido de, olha, essa pessoa está depauperada de energia vital do rim, do Jing, por exemplo, e é uma coisa completamente diferente de uma pessoa que está triste e melancólica, que aí já seria o pulmão, né, o Fei. E assim, e às vezes, eu até estou lembrando de uma pessoa aqui que eu acompanho, você vai tratando, vai fazendo acupuntura, e aquilo bate num lugar. Né? Como que a orientação alimentar pode interferir nisso? Lógico, né? Você suspeita, mas e aí? Será que dá para fazer isso no mundo de hoje? Será que é possível? É um caminho, não é? É muito difícil? É fácil? É simples? Como é que você vê isso? Como é que você trabalha com isso, né? O que você tem da sua experiência para trazer disso? Então, eu sou suspeita para falar. Assim, eu penso que é fácil quando a pessoa tem essa decisão de colocar esses conhecimentos no seu dia a dia, né? É claro que, assim, muitos dos hábitos, das orientações da medicina chinesa podem não caber na vida moderna, né? Principalmente, nossa, quando eu morava em São Paulo, e aí o paciente falava para mim, não, eu vou dormir todo dia 1 hora da manhã. A gente falou assim, nossa, peraí, como é que a gente vai cuidar da saúde se a pessoa está dormindo todo dia 1 hora da manhã? Então, assim, eu sempre falo que antes de pensar em alimentação, a gente precisa ajustar a rotina, sabe?
tentar ver o que que é possível encaixar na rotina, para depois observar também as necessidades do indivíduo e ver aos poucos o que ela pode colocar de alimento para melhorar a saúde. E a gente, na prática, assim, é muito nítido. Muitas vezes a pessoa está se alimentando mal e ela vai se enfraquecendo. E aí esse enfraquecimento, ela não percebe e ela quer manter a rotina de trabalho, de atividades de uma forma até intensa. Hoje em dia as pessoas têm muitas responsabilidades. E aí o que acontece é que ela acaba ficando até ansiosa, né? Isso é bem comum. Porque a pessoa fala, agora eu não consigo mais dormir, não consigo nem relaxar, eu não me sinto disposta, mas eu estou fazendo, né, tentando dar conta do trabalho, da academia, da família toda. Então, assim, muitas vezes é um passo para trás que a pessoa precisa dar para trazer essas transformações, sabe? E para que ela possa perceber também no corpo, não só além dos sintomas que são ruins, mas percebendo assim, peraí, eu preciso de tomar uma atitude diferente, sabe? Então, eu acho que depende do nível de dor, como a gente sempre fala, né, em várias vertentes. Depende do quanto que a pessoa está sofrendo. Se ela está sofrendo mais, ela realmente vai ter um pouco mais de disposição, vamos falar assim, de fazer uma mudança um pouco maior, né? Mas eu sempre eu sou uma terapeuta boazinha, então eu tento tornar as mudanças fáceis, sabe? Eu falo, calma, não precisa. Porque quando eu passo orientação, eu passo aquela enxurrada de coisas. Falo, ó, você me procurou. Eu só imagino a pessoa. Você deve ter, né? A pessoa olhar e falar, meu, tipo, não, né? Não. Eu coloco assim, absolutamente tudo que existe para que a pessoa possa fazer. Aí ela vai olhar e falar, meu Deus, perdi minha vida, né? Mas não, aí assim, são etapas, sabe? Que ela vai fazendo, eu vou acompanhando, então eu tento tornar fácil também, porque eu também fui percebendo nesses últimos anos o quanto que lidar com alimentação é delicado, porque alimento também é afeto, e muitas vezes essa mudança alimentar traz um impacto para a mente, né? Não é só para o corpo que vai sofrer uma mudança, né, a nível de enzimas, proteínas, minerais, mas é a mente. Puxa vida, é essa mente que fica, agora estou restritiva, agora não posso comer a sobremesa da minha avó, sabe? Isso esbarra em muitas questões que muitas vezes são culturais, são afetivas. Então, hoje em dia, eu tomo um cuidado maior com isso também, sabe? Porque eu já fui mais radical e falar, não, é assim, assim. E assim, depois eu fui vendo, calma aí, André, não é assim, não. Já que estamos falando de psiquismo, né? Acho que no começo da carreira, eu também, né? Acho que a gente tende a ser mais impositivo, até talvez por insegurança. A experiência muda tudo, né? Vou até retomar uma fala que eu tive numa live semana passada. O quanto hoje eu me vejo como instrumento, né? Não adianta a gente brigar com ninguém. Porque se a gente brigar, né, impor e tal, com certeza diminuir muito o impacto que a gente pode ter para auxiliar a pessoa na mudança que ela precisa para ela mesma. Então a gente trazer com carinho, né, desse jeito que você falou, né, bonzinho, com amor e compreensão, é porque nós temos os nossos processos também, né, que nos ajudam a respeitar o processo dos outros. Aquilo vai ajudando. E já que estamos falando de psiquismo, várias coisas, né, que você foi falando, eu fui pensando sobre alimentação. Tirando respirar, que a gente faz toda hora, né, todo momento, alimentação é uma coisa que a gente faz muito, várias vezes por dia, todos os dias da vida. E acho que quando a gente pega a alimentação de uma pessoa e avalia a alimentação dela, fica marcado a profunda desconexão de como se vive, como deveria se viver, né? A pessoa, muitas vezes, eu imagino que você deva perguntar isso, você fala, e aí, você está comendo o que? A pessoa para, e assim, como vem aquele branco, tipo, não sei o que eu estou comendo. Eu como o que tem para comer, né? Nem percebe o que está comendo, come. Né? Come porque é uma coisa a se fazer, é um mal necessário, um problema a ser resolvido.
E uma coisa que Ou aparece. então elas olham para si mesmas e já se sentem culpadas. Ou então já acham que a gente já vai julgar e já vai brigar, sabe? Ou alguns omitem o que comem de verdade, tentando melhorar um pouco a história também. Isso é bem comum, infelizmente acontece. Eu sempre tento deixar o melhor ambiente possível, sabe? Para que a pessoa realmente possa se abrir. E uma coisa para contribuir com a pergunta anterior que você falou é assim, eu trago muito a pessoa para os 5 elementos da medicina chinesa. Então, toda Então, consulta que aproveita e eu fala. faço um desenhinho, para quem não conhece medicina chinesa. Bom, a gente atua, né? A gente trabalha com 5 elementos que estão baseados na natureza, então, madeira, fogo, terra, metal e água. Eu faço o desenho para a pessoa e explico para ela: olha, tudo isso que você está sentindo é assim que está acontecendo, sabe? Você consegue perceber? Aí fica o desenho do corpo ali da pessoa, e aí eu explico: olha, isso também está trazendo implicações na sua mente, então é por isso que você está se sentindo de tal forma, né? Sei lá, depressivo, desanimado, então com medo, né? Então, recentemente eu atendi uma menina que queria engravidar, por exemplo, tinha uma questão dos rins, e aí eu, conversando com ela, eu cheguei na questão do medo, né? Porque os rins trabalham muito com medo. E aí, tem sentido medo e tal? E ela começou até a chorar, né? Isso é comum. Então, quando você chega no cerne da questão, você entende que muitas vezes é isso que você está falando. O problema muitas vezes não é a alimentação, é a escolha que a pessoa está fazendo de tudo na vida, porque principalmente ela está desconectada com o corpo. E aí, quando ela percebe como que está o corpo, independente se existe deficiência, se existe excesso, como que ela está no meio da vida dela, em tudo que está acontecendo, aí ela ganha consciência. E acho que isso que é legal, porque ganhar consciência não é julgamento, é você ter a oportunidade de corrigir a sua rota e fazer um novo caminho, né? E acho que isso é muito legal, né? Várias coisas. A medicina chinesa, as medicinas tradicionais, elas trazem isso, né? Assim como a alimentação, né, interfere no órgão e o órgão interfere no espírito associado, né, no aspecto mental, psicoespiritual associado, o medo, por exemplo, assim como um rim abalado, uma alimentação que abala o rim e um rim abalado pode trazer um medo para a pessoa, a emoção medo pode abalar a estrutura e função do rim e a alimentação, né? Então é uma via de mão dupla, isso eu acho muito legal. E o quanto a alimentação em si, de fato, ela já expressa como a pessoa está no mundo. Por exemplo, uma pessoa que pega e para e fala, não sei o que eu estou comendo, eu como lá em 15 minutos de pé, o que tiver para comer, nem penso nisso, é importante. Isso já mostra muito sobre como aquela pessoa está se colocando, inclusive o que ela come, como ela come, o quanto ela come. Isso já é um dado profundo de anamnese, que para o terapeuta chinês ou para o Ayurveda, né, para essas, mesmo homeopata, antroposófico, que são formas de se olhar globais, que integrativas, né, daí o nome. Tanto que as pessoas às vezes falam, né, você vê uma coisa assim, daí você pergunta a alimentação, como é que tá, a pessoa para assim, daí você começa a falar, tá comendo isso, isso, daí o pessoal olha assim, como é que ele sabe? Porque eu tô vendo os sinais dessa alimentação no teu corpo, no seu jeito de ser, é muito claro, né? E uma coisa que apareceu na live com a Rita, que foi sexta passada, tá disponível aqui no meu Instagram, né, que a gente começou a falar de como a anamnese é elaborada e ela por si só já começa a produzir uma mudança na medida que faz a pessoa refletir sobre ela mesma, sobre como ela está, né? Já põe ela em contato, quer dizer, já muda toda a estruturação de como a pessoa está no mundo, toda a organização, já põe ela numa outra posição. É que nem se você chegasse para a pessoa e perguntasse assim, e aí, como é que está a sua respiração? Né? Nossa, eu respiro, né? Que para quem não sabe, né? Feio pulmão, que é o sistema, né, do pulmão, que é o metal, o elemento metal da medicina chinesa, ele é o que dá a presença, que tem a alma corpórea.
é o Po, né? Às vezes eu troco os nomes em chinês. Que a alma corpórea, como a gente sente, tanto que daí surgiu uma frase minha que a respiração confere presença. Né? Quando a gente sente a respiração, a gente sente o nosso corpo, a gente se apropria. Isso para os chineses estava muito claro, tanto que eles fazem essa associação. Que é isso, quanto a própria anamnese já traz a pessoa de volta, e a pessoa que busca uma revisão alimentar, que é um trabalho de uma vida, porque ela passou a se alimentar daquela forma, não hoje, ontem, mas a vida inteira dela, né? Por exemplo, tem 30 anos, levou 30 anos para se alimentar. E não dá para esperar que isso vá mudar assim. Né? É um processo. E é que a pessoa tem que ir sentindo, e é dinâmico. Então o psiquismo está profundamente envolvido nisso. Não é uma questão só de perceber. E aí eu fico pensando como é que se interage isso na tua prática. Porque você tem aí sua formação, que é muito maior que a alimentação, você está focando, que eu acho extremamente valioso. Né? Precisamos de você, né, para orientar as pessoas, porque é um conhecimento muito vasto, muito amplo. E vou brincar com você disso que você está falando, é uma escolha de vida, né? Como é que você acha que dá? Você acha que dá para as pessoas no mundo de hoje, com a comida que tem hoje, com as coisas como estão hoje, como você tem visto isso, a dificuldade das pessoas se adequarem a uma alimentação realmente integralmente nutritiva? Tanto no aspecto do ambiente da alimentação, do preparo daquela comida, que nós vamos falar muito com a Adriana dessas coisas todas, né? Da comida em si, dos ingredientes, da composição, de realmente absorver, ter uma comida que tem para oferecer e absorver integralmente aquilo que aquela comida tem para absorver. Como é que você vê isso no teu dia a dia, no teu consultório, no impacto das pessoas? Como você está falando, é um desafio mesmo, né? Porque a gente vê a força da indústria de alimentos, assim, que é absurda. Às vezes eu vou no mercado, eu volto nervosa, eu sempre falo, gente, olha isso que eles fazem, sabe? Não é justo, entende? Pelo preço, pela composição do produto e tal. E muitas pessoas não têm ideia, né? Elas não sabem mesmo o mal que elas estão escolhendo muitas vezes. Mas assim, para quem procura o meu trabalho, eu, além de passar a orientação, eu sempre falo assim, continue aprendendo, sabe? Eu acho que é importante a gente aprender e ir modificando os hábitos. Porque é uma vida inteira, muitas vezes, que você vai cuidando, né? Eu lembro que, assim, eu tenho 36 anos, então a minha infância foi nos anos 90, que foi o boom, assim, da indústria de alimentos. Então eu cresci, eu comi danoninho, eu comi sucrilhos, eu comi um monte de coisa que meus pais traziam em casa, para minha casa, e achava que aquilo era bom, que era gostoso e que fazia bem. E depois a gente aprendeu que não fazia. Então, assim, também tirar esses hábitos que pareciam bons e substituir, isso é uma construção, tanto física, né, de você comprar novos alimentos e ter novas escolhas, quanto mental também. Porque você também tem que estar aberto para aprender a dizer não. Falar, puxa vida, danoninho pode até ser gostoso, mas depois me dá tanto trabalho, né? De repente, assim, dentro de um tratamento de doença, enfim, uma prevenção, que às vezes é melhor abdicar e abrir mão disso e pensar em outra coisa. Então, tem que ter um pouco de paciência, mas também tem que ter uma curiosidade, um interesse genuíno por coisas boas, né? E por mais que a indústria de alimentos tenha um grande espaço, eu penso também que esse mundo é orgânico, sabe? Esse mundo que é sustentável, também, de repente, do que a Adriana vai falar depois na outra live, eu acho que tem muito a nos acrescentar e acho que as pessoas também estão buscando isso. Elas já estão acordando, estão ganhando consciência de que muitas coisas fazem mal e elas precisam tomar uma providência por elas, né? Como eu disse, né? Eu acho que por si só já é um plus, né? Porque eu até perguntei para você se ficou assim, né?
Será que o importante é o que se come ou a consciência que se tem ao comer? Né? Lógico que se você está com uma consciência maior, mais presente, isso já te posiciona diferente frente àquilo e vai te levar provavelmente a escolhas diferentes também. E isso já é a mudança. No fim das contas, o que a gente, né, o que dá para tirar daí, o que eu estou falando, né, a gente não, mas eu com certeza, o quanto a gente está consciente do que estamos fazendo enquanto fazemos. Isso não é só na alimentação. Por que eu né, trouxe alimentação para esse primeiro bloco? Porque eu acho algo muito mais concreto, muito mais objetivo, e que muitas vezes, por incrível que pareça, a gente não se dá conta justamente por isso. É como a gente inclui a alimentação um pacote de coisas que tem que fazer, é como escovar. Ah, como você escova os dentes? Ah, sei lá, eu escovo. Nunca parei para pensar, eu escovo, começo aqui, começo. Não, eu escovo, sei lá. Como toma banho, coisas que a gente faz, como se dirige o carro, né? Depois de um tempo você está dirigindo o carro, ouvindo música, falando com alguém, vendo a paisagem, falando no celular, nem deveria, mas né, faz, fumando. Ou seja, não está mais ali prestando atenção no que está fazendo, vai no automático. E acho que a alimentação, a vida não deveria ir para o automático nunca, em hipótese alguma. Isso é um grande problema que nós temos hoje. Mas assim, na medida que algo que a gente põe para dentro, que serve para nos nutrir, vira automático, é como se a gente estivesse envenenando um pouco a cada dia. E acho que é importante trazer à tona também que a alimentação ela não está só no estrutural, como foi falado numa live do INPE, né, que os nossos átomos são os mesmos que constituem as estrelas. Eu achei muito bonito. Um astrofísico falando isso é fantástico, que mostra como nós e o universo somos uma coisa só, né? E a física está cada vez mais avançando nisso. Mas assim, vamos lembrar que a matéria ela é energia. E talvez exista algo como que se chama de consciência em volta disso. Que as pesquisas mais avançadas estão trazendo esse aspecto do mundo que a gente vive. O que seria isso? Consciência no sentido de informação, né? Tem uma informação ali que pode não ser como a nossa, mas tem algo, né? Não se expressa, a interação se dá de outra forma. Mas com certeza a informação que um átomo de hélio contém é diferente da informação que um átomo de hidrogênio contém, olha que são muito próximos. Imagina um de ferro. Então, que informação nós estamos colocando para dentro do nosso corpo? E isso vai nos constituir, desde o nível mais denso ao mais sutil. E uma coisa que né, me veio um pouco que eu aprendi com você, muito mais rico do que eu ir lá no médico e tomar um remédio, seja ele alopático ou fitoterápico, é eu me tratar enquanto eu me alimento, eu me equilibrar enquanto eu me alimento. E a medicina chinesa traz isso muito pronto já, nos vários aspectos, né? Inclusive no psíquico, espiritual, mental, o nome que quiser dar, de consciência. Isso é muito rico, é muito importante. Só para complementar a sua fala, você está falando dessa questão da informação e da consciência, né? E uma coisa que acontece é que, assim, no meio da nutrição, né, no campo da nutrição, o valor nutricional do alimento, aquela informação, ela é extremamente valiosa e defendida pelos profissionais e pelo meio acadêmico. Mas muitas vezes as pessoas têm essa informação e elas não colocam em prática ou não conseguem. E por quê? Porque essa informação técnica não chega na consciência do indivíduo, né? Então, assim, o trabalho que eu penso que a gente precisa fazer é de autoconhecimento mesmo, para que a pessoa consiga compreender as próprias necessidades, conhecer o corpo, perceber quando que existem ali sintomas e sinais, mesmo que ela não seja um profissional da área, sabe? Mas um pouquinho ela tem que aprender a perceber o corpo. E aí, quando ela percebe e se incomoda com algo, aí ela ganha consciência, de repente, de algum hábito que está sendo nocivo, ou um alimento que não está sendo adequado,
ou uma emoção destrutiva que está ali perturbando, né, está gerando aquele incômodo, enfim. Essa percepção, ela é muito rica, então é informação interna que está faltando, sabe? Não é mais só informação externa. Então, a faculdade defende tanto a informação nutricional, tem que ter educação nutricional. A gente faz isso, eu vou fazer isso a vida inteira agora. Mas, mais do que isso, essa educação ela tem que vir de dentro. A pessoa tem que começar a reconhecer as próprias necessidades. Aí, a escolha fica diferente, porque quando você percebe a sua dor, você age diferente. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se sentir bem. Então, você vai agir em prol, né, do seu bem-estar. E aí, a escolha vai ser realmente assertiva. Não acredito nisso, assim. Sim, sim. E acho que é isso, né? Como um processo de psicoterapia, o que ele faz, no fim das contas, é botar a pessoa em contato com ela mesma. E o ideal é esse, que a pessoa fosse o terapeuta dela mesma, né? De se perceber e ter essa inteireza, essa consciência a todo momento, a cada momento. Estar presente. E uma coisa que você falou, né, que é importante, que acho que é uma... Quer dizer, a alimentação não é só o nutriente que tem naquela comida. Que nem você falou do supermercado, né? A gente vai lá, enriquecido com isso, com aquilo, com... Tá, mas né, passa por todo um processo industrial que aquilo vira o que depois? Né? Senão a gente vai tomar a cápsula de vitamina. O ortomolecular se propõe a isso. Né? Eu já estudei, já trabalhei com ortomolecular lá para trás. Hoje nem me passa mais pela cabeça, né? Eu prefiro muito mais ver que tipo de alimentação, até porque a coisa é muito mais ampla que isso. Tem a cor do alimento, o cheiro, o sabor, o movimento que ele vai produzir, né, no corpo, de energia que eu estou vendo no seu livro ali, o modo de preparo, de onde ele vem, tudo que está em volta é muito mais amplo. E assim, com o alimento que a gente tem disponível, meio que perguntei isso já, né? Com o alimento que a gente tem disponível hoje, você acha que é possível, ou é um desafio muito grande, muito, muito grande, se nutrir em todos os aspectos da nutrição? Lembrando que a Rita que pega no meu pé, né? Eu falava que a gente é o que come, não, a gente é o que a gente digere, né? Porque muita coisa que a gente põe para dentro não passa, né? Passa batido. Você acha que é possível ter uma nutrição adequada em todos esses aspectos, ou é um trabalho muito, muito difícil? Ou dá, mas né, não é como poderia ser? Como é que você vê isso? Você que estuda isso, que está nisso, que vê alimentação, que sabe de alimentos, sabe o que tem disponível no mercado, orienta as pessoas. Assim, é um desafio mesmo, porque se a gente for observar, assim, tem muitos alimentos contaminados. Então, assim, primeiro, os alimentos que estão no mercado, eles já são, assim, hipercontaminados de conservantes, tudo isso que a gente já sabe. Aí você vai para a horta, né? Então, você vai para a feira. Então, ali, muita coisa também que está ali na feira está cheia de agrotóxico, então esse é um problema. Aí você fala, então eu vou tomar água. A nossa água também muitas vezes está contaminada. A gente tem notícia de que tem coronavírus também na água já, né, em algumas cidades. Não sei o quanto isso é verdade ou não, mas ok. Mas a gente sabe que a nossa água já não é tão límpida mais. Então, aí você vai para os peixes, por exemplo, aí os peixes estão contaminados. Assim, é difícil mesmo, sabe? Então, acho que é por isso que a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Se a gente ficar completamente às cegas em absolutamente tudo que nos é fornecido, oferecido, aí sim nós vamos ficar piores. Então, tem que ganhar consciência para tentar escolher o melhor e colocar também a alimentação, o seu bem-estar, a sua saúde, também como um pilar, né? Como um centro, o centro da sua vida. Porque muitas pessoas também só lembram de saúde quando elas estão lá no hospital, né? Então, esse é um problema, muitas vezes. Elas não lembram de saúde, elas pensam em doença só. Né? Exatamente.
muitas vezes aquela coisa do hábito, do prazer, vai acima das escolhas da pessoa. Então, tem muita gente que todo final de semana faz festa, toma bebida alcoólica e come muito. Enfim, até quando que esse corpo vai conseguir resistir? Não vai apresentar sinais, sintomas, doenças. Então, é bem complicado. Então, assim, para quem já cuida é um desafio, você imagina para quem não cuida. Então, assim, hoje em dia é difícil, mas a gente tem que tentar, porque senão pode ficar pior. E você, fazer o contraponto agora da pergunta, né, ao lado oposto. Você acha que dá para alguém hoje, no mundo de hoje, morando numa cidade média, né, normal, ou grande, enfim, cuidar da alimentação, que é isso que você estava falando, foi muito precisa, né? Ah, tem gente que para de comer carne de boi, porque o boi, porque não sei o que, a carne e tal, vai comer peixe. Eu olho e falo, caramba, eu não sei o que é pior hoje, né? Porque a contaminação dos mares, dos rios, os peixes estão ali, né? Isso se for falar em peixe de cativeiro, então nem se fala. O que come ração, então, é boi de água quase, né? Porque hoje soja alimenta tudo, né? Frango, boi, porco, peixe, tudo. Você acha que é possível a pessoa conseguir ter uma alimentação, não o ideal, porque o ideal que foi projetado, né, para o qual o humano se construiu, não existe mais. Né? Aquele bicho selvagem caçava, aquele fruto que nascia no local de origem dele, e era cultivado pela própria natureza, sem interferência humana, isso já passou. Mas você acha que é possível ter uma alimentação balanceada, adequada, nutritiva, saudável, sem enlouquecer? Sem se Eu tornar acho que antissocial? no começo é enlouquecedor. Depois, se ela conseguir cuidar do dia a dia, eu acho que vai, sabe? Porque até coloquei um post essa semana falando do delivery, né? Muita gente acha que delivery é só fast food. Não, dá para você pedir comida saudável também. E acessível, não é só comida cara, sabe? É possível. A pessoa também tem que buscar, sabe? Tem que ir atrás de opções. Ainda bem que a gente já está no mundo moderno que cada vez mais está nos trazendo essas opções, então a gente tem que estar ligado, antenado e ir atrás. É Sim, sim. possível. Não é perfeito, mas a gente pode ir a caminho disso. Só para falar, né? Tem a Adriana, do projeto Enraizar, entrega também, que é por isso que a gente vai trazer ela para falar de como é isso na prática, qual os desafios, como ela organizou isso, como é que ela busca a comida que ela prepara, o que organiza, que é uma esposa de um amigo meu, não sei se você conhece, ela é bem conhecida, chama Neide Rigo, ela é nutricionista de origem, vale a pena, ela tem um blog que chama Come-se, eles têm um sítio em Caio, de coisas, tudo orgânico. E assim, ela dá várias receitas de muitas coisas para fazer em casa a alimentação mais saudável possível. Tanto que eu brinco que o melhor exemplo de como a comida que ela faz é nutritiva mesmo é o marido dela, que tem energia sem fim. É impressionante. Não, é impressionante, ele é mais velho, uns 10 anos a mais, segue. A Neide e o Marcos, que é o marido dela, são um casal de amigos mesmo. Né? E assim, as coisas que ela propõe, é isso, eles plantam, eles organizam, ela colhe, ela é defensora das punk, né? Ela tá muito envolvida com as plantas alimentares não convencionais, esse é o nome, para quem não sabe. Então, assim, por que eu perguntei do enlouquecimento, né? Porque eu também faço psiquismo de alimentação. Né? Eu tenho uma piada com a história. Mas é um jeito diferente, um olhar diferente. Um olhar que é para si, mas também é para o mundo. Na medida que você se propõe a alimentar melhor, você passa a não pactuar mais com algumas coisas que são muito prejudiciais para o mundo, né, como um todo. A agricultura, coisa que eu brinco, né? Será que eu falo isso de jeito simples para as pessoas? Olha, não tem nada que você possa comprar no supermercado que seja saudável.
Eu sei que é um extremo, mas é quase isso, né? Porque frutas, legumes e verduras. Então, a pessoa às vezes fala, pô, mas eu tô comendo fruta, legume e verdura. Eu falo, mas você está comprando aonde? É orgânico? Ah, não é. Então, né? É. Lá na China, eu ouvi de uma professora que falou assim: a geladeira matou os nossos alimentos. Perfeito, mas é É, mesmo. Porque você deixava lá no lugar dele. Você não estocava. E a geladeira é isso, ela tá estragando mais devagar, né? é, Nós a estamos, longa vida. nós estamos chegando aqui no final. Queria saber se tem mais algum recado para passar, uma sugestão, uma dica para finalizar aí. Tá. Eu vou falar uma coisa assim que é muito simples. Às vezes as pessoas acham que o dietoterapia chinesa é complicado, então esses princípios chineses são difíceis de colocar em prática, mas e aí eu sempre lembro as pessoas que assim, os chineses se baseavam em conhecimentos que vinham da natureza. Então, o que a gente pode fazer é trazer esses elementos da natureza para o nosso dia a dia e para a nossa alimentação. Então, tenta colocar, pelo menos assim, em todas as refeições que a pessoa faz, alimentos naturais, alimentos realmente in natura. Então, frutas, vegetais, em todas as refeições. Porque muitas vezes as pessoas esquecem assim, vai fazer um lanchinho, então ela come um biscoitinho e um café, por exemplo. Mas ela pode colocar ali uma fruta também, ela pode colocar castanhas, ela pode colocar nozes. Assim, colocar esses alimentos da natureza em todos os momentos, porque aí ela consegue trazer o Qi, né? O Qi que vem da natureza, a energia vital que está presente nos alimentos. E aí a gente sabe também hoje que as nossas células, elas precisam daquilo que está nos alimentos naturais. É impressionante, assim, a necessidade, né? As nossas células são feitas de macro, micronutrientes e água. Então, e tudo isso a gente encontra nos alimentos naturais. Então, se alimentando daquilo que vem da natureza, você não vai ter mal, teoricamente. Principalmente se você escolher um alimento que seja orgânico, né? De verdade, que está ali livre de agrotóxicos. Eu acho que essa é a questão. E sempre olhar o corpo como um cuidado e não como punição, porque muita gente pensa isso, né? Então, lembrar que a gente tem aí um corpo a zelar, a cuidar, e se a gente tiver saúde, a gente vai ter energia para ir atrás dos nossos sonhos, continuar fazendo aquilo que a gente gosta, perto das pessoas que a gente ama. Eu acho que isso é o que tem de mais valioso em ter saúde. É isso que É, eu penso. lembrar que o corpo é um instrumento da nossa ação no mundo. Para isso, para as relações, para aquilo que a gente quer. E a gente tem que cuidar para que ele funcione direito. É o nosso templo, Isso. né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de retribuir o seu convite. Foi ótimo estar aqui com você. Lembrando que essa é a primeira live de uma série de lives sobre psiquismo humano e diferentes abordagens. E esse primeiro bloco é sobre alimentação. Semana que vem falaremos sobre psiquismo humano e alimentação pela Ayurveda, com a Rita, que está aqui com a gente hoje ouvindo, também segunda às 8. Beijo. Na outra semana, com a Adriana, do Projeto Enraizar, falando dessa questão na prática. Como é que é isso? Da escolha do alimento ao preparo até o consumo. Então, obrigado, Andréia. Boa noite a todos e até semana que vem. Obrigada, doutor. Boa noite. Bom descanso. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.